Com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Hora de falar de esportes, bate-papo com o eclético Antônio Carmo. Excelente terça-feira, Carmo, muito bom dia. Bom dia para você, Cláudio Nicolini. Um bom dia especial a todos que nos acompanham, nos ouvem, nos veem aqui no Bate-Papo Esportivo, ano 21. Em 102,9 FM, também de forma digital. Para quem nos acompanha em áudio e vídeo, obrigado pela companhia. Acompanha todo o Primeira Hora Regional em youtube.com/Rádio Band Vale FM. Se ainda não conhece, acessa lá, tem essa experiência, deixa um like pra gente, que é sempre muito importante. A bomba da terça-feira, Antônio Carmo, é a saída de Crespo, demitido do São Paulo ontem no meio da tarde. E Roger Machado está chegando hoje no Morumbi para assinar a papeleta. E essa troca aí, Antônio Carmo? Pegou todo mundo de surpresa, inquestionavelmente, não, assim como a saída. Essa sua suspirada... Olha, eu não queria ter sido São Paulino agora, viu? Pois é, Nicolini. Vamos lá, então. Pegou todo mundo de surpresa, assim como houvera pego os flamenguistas e o mundo da bola, a saída de Felipe Luiz. A saída de Crespo do São Paulo, tá todo mundo treinando, trabalhando, de repente, bomba, né? O time é líder. Edição extraordinária. Do Brasileirão. Pois é. Né? E aí, Crespo... Aí, Nicolini, entra o seguinte. É o resultado atual? Não. Apesar de que ele perdeu para o Palmeiras, aquela semifinal, reclama lá e tal, mas perdeu, não jogou bem, foi dominado. E o pessoal reclamou ali da escalação, o pessoal de São Paulo, alguma coisa assim, alguma coisa assada. E aí, você tem que olhar, Nicolini, o trabalho do técnico internamente, mas aí é quem está lá. Quem está no dia a dia, o diretor, o coordenador, o gestor, o presidente, o pessoal que está lá e fala, não está bom aqui não, a coisa não está legal, a gente vê descontentamento de algum jogador, de um outro. Bom, aí é uma questão interna que nós nunca vamos acompanhar. Antigamente era mais fácil de acompanhar isso daí, hoje não existe, né? Agora, é o seguinte, isso que você falou, São Paulo no Brasileiro, ele divide a liderança com o Palmeiras, perde no saldo de gols. Vai bem, em 4 jogos, 3 vitórias e um empate, e agora vai pegar o ritmo aí de Campeonato Brasileiro a partir de hoje que o campeonato volta. E aí o São Paulo vem, poderia ter sido feito isso já então, semana passada, quando perdeu do Palmeiras. Nossa, então perdeu do Palmeiras, não gostamos e tal, e o técnico andou falando bobagem aí, vamos demiti-lo. Aí é uma questão interna do clube. O que eu acho é que a troca pura e simples de Crespo por Roger Machado, Nicolini, é para o São Paulino uma troca ruim. Penso eu que o São Paulo perde nisso daí. O Crespo, bem ou mal, já está lá. Ele já tem uma história no São Paulo, foi campeão paulista em 2021, voltou agora, o ano passado o time estava mal, ele recuperou o time, aí o pessoal reclama, aquele jogo contra o Atlético Paranaense, agora vem à tona tudo isso daí, né? Contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, que o São Paulo tinha ganho em casa por 1-0, perdeu lá e perdeu nos pênaltis, quando ele poupou jogadores, porque achava que passaria com facilidade, aí não sei o quê, declarações do Crespo, que ele disse no começo do ano, depois de uma derrota para o Palmeiras, também na primeira fase do Campeonato de São Paulo, entraria no Brasileiro só para fazer 45 pontos e fugir da zona de rebaixamento, e que também numa entrevista, aí, não sei se já foi ao ar ou não, vazou que ele disse que o São Paulo vai demorar para ganhar título de novo, porque ele está muito atrás dos principais concorrentes, que tem mais estrutura, que estão mais organizados, e isso teria caído de maneira muito ruim aos ouvidos do presidente, o Harry Massi, né? E os demais integrantes da diretoria São Paulo. Você quer saber uma coisa? Esse argentino já passou dos limites. Já. Entraram todos os velhinhos no salão cinza, ratinho, né? Em plena segunda-feira de manhã, não é? Depois do ciscão do fim de semana, então. Aí chega todo mundo meio na rebordosa, o que nós vamos fazer? Manda o técnico embora. Vamos por aí. É por aí. E vai, Roger Machado, ano passado, estava no Internacional de Porto Alegre. Foi campeão gaúcho. Campeão gaúcho, isso, como desandou no Campeonato Brasileiro. Né? Desandou no Campeonato Brasileiro. Ele começa bem. E agora vai. Olha que ele já dirigiu.
Aí você pega assim, no Atlético Mineiro ele foi campeão mineiro e no Inter campeão gaúcho, que valeu muito para o Inter no ano passado, porque quebrou a hegemonia de 7 anos seguidos do Grêmio, senão o Grêmio empataria com o Inter no Octa, que é um orgulho dos colorados, 69-76, os 8 títulos seguidos do Inter. O Grêmio parou no 7, e aí poderia ter passado, né? Se ele tivesse ganhado no passado, ganhou esse ano, iria a 9. Pois bem, e no Atlético Mineiro ele foi campeão mineiro. No Palmeiras, no Fluminense. No Palmeiras ele perdeu o título de 2018 contra o Corinthians. Eu lembro bem das finais, né? Ele coloca, né? Ele perdeu o título. Porque Felipe Melo foi expulso no primeiro jogo contra o Corinthians lá em Itaquera. O Palmeiras tinha vencido. Aí no jogo da volta ele achou que já estava ganhando. Em vez de colocar uma marcação mais forte, colocou um time mais ofensivo, perdeu de 1-0, perdeu nos pênaltis. Ali foi culpa dele. Deveria ter montado um esquema mais de marcação e garantiria o título em casa. Isso estava muito escrito, mas quis fazer graça. E aí não vejo nele agora, Nicolino, até agora, em quantos anos de trabalho já como técnico aí, 10 anos, né, um pouquinho menos, por aí, 10 anos mesmo, não vi nada até agora. Mas ele tem um bom jeito de jogar, então, mas o que ele conseguiu? Um título mineiro e um título gaúcho. Não foi bem no Palmeiras, mas no Palmeiras ele deixou o Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro, aí da Libertadores. Perdeu para o Fluminense, 2018, foi mandado embora, veio o Filipão e o time foi campeão brasileiro. No Inter, como você disse, estava bem, campeão gaúcho, depois foi para baixo. Não conseguiu ganhar, o campeonato foi bom, mas também é pouco ainda na carreira dele. Não vejo hoje o Roger Machado, Nicolino, posso estar equivocado aqui, como uma grande solução para o São Paulo. Aliás, São Paulo tem trocado de técnico aí constantemente e nada dá certo lá pelos lados do Morumbi. Essa mudança muito grande de técnico também acaba prejudicando, né? E aí agora chega Roger Machado. Vai ser muito melhor do que Hernan Crespo? Não acredito. Vai mudar todo o São Paulo? Vai ser o time agora da moda? Vai ser o grande time do futebol brasileiro? Não acredito. Acho que o São Paulo deu um passo para trás, viu, Nicolino? Agora esses problemas internos são resolvidos pela diretoria. E eu repito, nós não sabemos nada. Você não vai ouvir de nenhum dirigente do São Paulo, até mandando o Crespo embora por 5 motivos. E tem um, era preguiçoso para treinar. Item 2, escalava mal os jogos, o time no jogo contra o Palmeiras. Item 3, falava bobagem. Item 4, mas ninguém vai falar, não, é que houve uma série de coisas, então achamos melhor fazer essa mudança, tal. Isso pode ser que daqui a um tempo, aquele ex-jogador do São Paulo que foi pro Fluminense, que ia pro Corinthians, o volante, foge o nome agora, ele falou lá do Rio de Janeiro, lá, agora a verdade aparece, as pessoas de caráter, né? O menino lá que foi pro Fluminense. Olha o arroz queimado. Pois é. É Alisson o nome do jogador. Alisson. Falou isso ontem lá. As pessoas de caráter, elas são diferentes. Quer dizer o seguinte, que o Crespo não tinha caráter. Então, alguma coisa aconteceu com ele. Ele saiu de São Paulo, ia pro Corinthians, não foi pro Fluminense. Então, tá emprestado. Aí aparecem essas coisas. Tá emprestado. Então, não sei o que aconteceu, mas foi realmente algo que chamou a atenção. Ninguém esperava a saída do Crespo, voltasse para o Campeonato Brasileiro, perdesse 2 jogos, né, seguidos, e o Crespo já foi eliminado no Paulista, jogando mal contra o Palmeiras, agora já vai trocar. Mas não, né? Então, agora vamos ver o que será o restante do ano para o tricolor paulista. É isso, qualquer nome que não seja o do Roger Machado vai ser uma surpresa maior que a demissão do Crespo. Toda a mídia mas que já São Paulo assinou, afirma, né, que ele viaja, que ele viajou hoje e assina agora de manhã. Né? Ele chegava agora de manhã em São Paulo e vai para o Morumbi para assinar o contrato. Estaria apalavrado, né? Aquela coisa, vai que perde o voo, vai que a sogra fica doente, tem umas coisas que eu só acredito ali, ó. Preto no branco, viu? Ultimamente tá assim, viu? Não haverá nenhum convite de um outro clube para atravessar o negócio do Roger aí com o São Paulo. Ele não é assim, sabe? Ele não é um brilhante. Eu achei que o Diniz ia voltar, rapaz. Você quer acabar com o São Paulino, né? Não que beleza, assim, hein? Pois ué. E você quer estar jogando praga no São Paulino, né? Então... E esse ano a coisa tá, hein? Quantos técnicos já foram demitidos aí no Campeonato Brasileiro? É o Clube do Remo, o Flamengo, o Vasco, São Paulo, teve mais um, o Atlético Mineiro, né? Os caras vão trocando de técnico aí. Esse ano a coisa, a roda tá girando muito rápido.
Agora, você falou do Vasco, eu tô louco pra ver o Vasco com o Renato Gaúcho, viu, Antônio Carlos? Vai ser diferente. Parece que ele já falou lá, esquece esse negócio de ficar tocando bola de goleiro para zagueiro, que isso daí não é meu futebol, não, tá certo? Vamos jogar diferente, e vai ser diferente, claro. E o Fernando Diniz, todo mundo fala isso, eu concordo, precisa dar uma revisada nesse seu conceito de ser só assim, 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 assim. Pode mudar, ser um pouquinho assado aqui, tentar alguma coisa diferente, né? E é por isso que o pessoal acaba se cansando dele, e cada vez que ele passa no clube, o que ele ganhou aí nos últimos tempos foi a Libertadores com o Fluminense, foi um belo título, o Carioca contra o Flamengo também, né, ele estava lá, foi legal, mas é pouco, né, para ele aí, em tantos anos já que ele está batalhando, e daqui a pouco fica meio marcado aí, não consegue mais, é um grande clube aí para trabalhar, vamos esperar para ver. Falar em Libertadores, Antônio Carmo, hoje tem o Botafogo, o time da estrela solitária, meu querido Antônio Carmo, joga por uma vitória simples no estádio Newton Santos, a enciclopédia, contra o Barcelona de Guayaquil, 9h30 da noite, empatou 1-1 lá, é só ganhar, só modéstia à parte, se perder vai para a Sul-Americana, viu, Antônio Carmo? E se empatar hoje, tem os pênaltis ainda. O Botafogo poupou muita gente no sábado, como era esperado, contra o Bangu, ganhou por 3-1, ganhou a Copa Rio, né, sem sustos, e agora vai então para esse jogo que é fundamental para a sequência do ano e para a Libertadores. É bom lembrar, o Botafogo em 2024 começou aí e terminou com o título da Libertadores, né? Passou por essa fase e depois se consolidou no restante do ano, ganhando não só Libertadores, como o Campeonato Brasileiro também. No ano passado veio tudo errado. Agora esse ano precisa passar hoje pelo Barcelona, por aquilo que deu para ver semana passada em Guayaquil, o Botafogo tem bola e jogando em casa, com apoio da torcida que deve lotar o Newton Santos hoje, o Botafogo tem todas as condições. Mas é futebol e se der bobeira, pode se atrapalhar aí, vamos ver. Copa do Brasil, Antônio Carmo. Hoje tem a Portuguesa do seu Nelson, lá de Campos do Jordão. Um abraço pro Nersão e pro Nercinho, a dupla que torce pra Lusa. E vão acompanhar hoje Portuguesa e Avaí, 7 da noite. Vão jogar no Canindé. A Portuguesa que meteu 5 no Altos do Piauí, vem animadona aí. Deu calor no Corinthians, quase vai pra semifinal do Campeonato Paulista e quer passar do Avaí de Santa Catarina. Hoje ainda tem Joinville e São Bernardo, jogo lá no Sul, Joinville numa draga desgraçada, e o Bernô, né, que é o clube empresa, o amarelo e preto, vai tentar alguma coisa lá, o time que tá na Série B. E a Ponte Preta, com sua crise, recebe o Guarani de Bagé, Antônio Carlos. A Ponte Preta precisa ganhar, passar, levantar uma graninha, só falta perder para esse Guarani, né? Aí é piada pronta. Isso que eu ia falar. Só falta ser o Guarani, né? Tinha que ser o Guarani, né? Esse é Guarani com Y e não é verde e branco, ele é vermelho e branco. Então, o Guarani de Bagé. Mas se o Guarani ganhar, os campineiros de verde vão falar, esse Guarani vermelho nos honrou, né? E vão ter hoje a torcida toda lá dos bugrinos contra a Ponte Preta, o Guarani que já saiu da Copa do Brasil, já trocou de técnico, aquela coisa toda. O Ponte, vamos ver o que vai fazer. Tem time para botar em campo. A Ponte trocou de técnico também, né? Rodrigo Não Santana. lembro quem chegou lá. Rodrigo Santana, já falamos dele aqui. O São Bernardo, Nicolas, saiu uma notícia ontem de novo que pode ser vendido. São Bernardo é um clube empresa. E aí veja você, os investidores do São Bernardo comprariam quem? O Guarani de Campinas, faria a SAF do Guarani de Campinas. E está querendo, né? Já falaram que o São Bernardo seria vendido para o Água Santa, e daí teria uma junção, sei lá o quê. Essas histórias aí do futebol moderno, né, que são muito desagradáveis. Então vamos esperar para ver se tem fundamento essa notícia que circulou no interior de São Paulo ontem. O São Bernardo, mesmo jogando fora de casa contra o Joinville, tem mais time. E a Portuguesa contra o Avaí, a Portuguesa, como você disse, fechou bem o Paulistão, deu muita bobeira, era para ter eliminado o Corinthians nas quartas de final, ter ido para a semifinal, e aí passou já a primeira fase, ganhando hoje, já vai entrar um bom dinheiro também para os cofres da Luz. A Portuguesa também virou SAF, né, no ano passado, está fazendo uma mudança aí na sua gestão, tentando melhorar. Tem que ganhar o jogo hoje em casa contra o Avaí que não vive assim grandes momentos também no futebol catarinense, não. Então, a Portuguesa só não pode
se atrapalhar em casa. É isso, vamos ficar de olho nesses jogos da Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro, Antônio Carmo, hoje acontece a abertura da 5ª rodada, jogo único no Zé Maria de Campos Maia em Mirassol e Santos, 9h30 da noite, Neymar não joga, Ancelotti nas tribunas. Eu acho que hoje o Neymar assinou que ele não vai para a Copa, meu querido Antônio Carmo. Ele tinha que jogar hoje contra o Corinthians, para talvez ser convocado para os 2 amistosos. O Neymar não tem que provar nada para ninguém, isso a gente já falou aqui, não precisa ver se ele tá... É levar ou não levar. Tem que estar bem fisicamente, tem que jogar, acontecendo. Né? Tem que jogar. Justamente, tem que jogar. Então, não, está sendo poupado para jogar com o Corinthians na Vila domingo, não sei o quê, parará, etc e tal. Eu acho que... Escutei... Faltou vontade, 12 dias de folga, cara. Escutei ontem na Rádio Bandeirantes, setorista do Santos lá falando, Nicolini, que o Neymar é que determina. Ele falou pro Vojvoda, eu não vou para Mirassol, que eu ainda não estou, a minha carga física não está tão boa ainda, então eu vou esperar para jogar bem contra o Corinthians no domingo, daí eu arrebento, o Santos ganha 3-0, 3 gols dele e tal. E saiu aí uma divulgação de uma pré-lista da convocação do Ancelotti para os amistosos contra a França e Croácia no fim do mês, e ele estaria envolvido. Por isso, estaria relacionado. Por isso, o Ancelotti iria para Mirassol hoje ver o jogo. A informação do rapaz também é de que o Ancelotti cancelou a ida dele. Ele era para ver, vai ver quem? Né? Vai ver o Gabigol? Né? Então, ele ia ver o Neymar. Então, parece que ele até cancelou a ida dele para lá, nesse jogo aí. Não sei se confirma isso ou não. E o Neymar realmente precisa resolver. Né? O Mirassol não joga há mais de 20 dias. Ele foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista, está aí só treinando. Não vive um grande começo de ano, terminou muito bem o ano passado. E o Santos, que parou no Novo Horizontino na primeira fase do campeonato mata-mata, e como você disse, 12 dias sem jogar, e agora já poderia estar todo mundo em ordem. Será que o Neymar, que jogou, né, e jogou aquele jogo inteiro contra o Novo Horizontino, até errou lá no primeiro gol, aquela coisa toda, será que ele não conseguiu se ajustar ali com todo o seu staff, o pessoal do Santos? É estranho. O Neymar, ele acaba jogando contra ele próprio, né? Hoje era jogo para ele estar inteirão, bonito, ir lá jogar, né? E aí realmente ele fica dando 1 ou 2 ou 3 passos atrás em razão dessa movimentação dele aí. Não é interessante, não. E se ele quer ir para a Copa do Mundo, tem que estar jogando, Nicolini. Tem que, ainda mais agora que voltou a jogar. Você vê, ele fez um jogo só contra o Vasco lá, marcou 2 gols, o Santos ganhou. Era hora de dar sequência a esse trabalho, poxa vida, né? Sabendo que ele é o jogador diferenciado aí para a seleção brasileira. Mas desse jeito, o Ancelotti não vai ter paciência, não. Muito bom, meu querido Antônio Carmo. Vamos ficar de olho nesse jogo hoje, importantíssimo, meu querido Antônio Carmo. Carmo, como é que tá a Série A2 aí? Alguém já tá trazendo o Cristiano Ronaldo? Aliás, tá machucado, hein? Corre o risco de não jogar a Copa. Tá trazendo alguém? Já apareceu algum nome novo aí? Não. Os times começam a se mexer, hein, Antônio Carmo? Isso, os 8 clubes agora, eles têm um prazo aí para inscrição, troca de jogadores. Aliás, Nicolini, dois detalhes. Né? Ontem eu falei aqui, falei ontem que seria ontem, né, a reunião dos clubes classificados, aí o garimpeiro da informação, assessor de São José, o Celso Gomes, me avisou depois. Ontem teve a festa da Federação Paulista, né, a escolha dos craques do Campeonato do Paulistão, aquela festa toda que a federação faz, e aí, então, essa reunião dos 8 classificados da Série A2... Rapaz, deve ser bom lá, hein? Nós tivemos representados lá, né? O nosso Cartolinha, Marcelo Espanha, não perde uma, né, Antônio Carmo? É verdade, ele é assim com os homens lá, né? Ele podia estender o convite para nós. Podia estender os convites, 2 convitinhos para nós aí e tal, né? A gente ver como é que é. Nicolino, então é o seguinte, e aí não teve a reunião. A reunião é hoje, 2 horas da tarde, sai tabela, definição, tudo arrumado, tudo acertado, né? E eu até falei nos donos da bola ontem que na semifinal a sequência de pontuação, o melhor colocado contra o quarto, segundo contra o terceiro, mas não. Vamos acertar aí que o regulamento desse ano é diferente. Isso aí tudo vale para a Série A3, Série A4, que vão somando pontos.
E nesse caso aí da Série A2 é o primeiro do grupo 2 contra o segundo do grupo 3, primeiro do 3 contra o segundo do grupo, aquele cruzamento olímpico, né? Primeiro contra o segundo contra o primeiro, e aí se tem os finalistas e os times que vão subir. Mas esse é após a segunda fase, então ninguém pode ficar pensando em semifinal antes de jogar os 6 jogos dessa segunda fase do campeonato. Mas respondendo aí diretamente a sua pergunta, não vi ninguém anunciando, viu, Nicolino? Olha, Juventus, Sertãozinho, 15 de Piracicaba, Água Santa, Ferroviária, ninguém apareceu até lá, contrata tal, né, jogador que vem aí para completar o elenco para a fase final da Série A2. Por enquanto, todo mundo na moita, todo mundo quietinho aí. Vamos ficar de olho, acompanhar. Final de semana começa a segunda fase, meu querido Antônio Carmo, da Série A2. É a hora que os times podem trocar 4 jogadores, né? Eles podem dispensar e contratar outros, é isso? Né? Isso, tem que trocar. Isso, você troca 4 jogadores da sua lista de 26 que você tem lá, tira 4 e, se trouxer outros 4, coloca. Se tiver 1, 2, vai fazendo a troca. É uma troca na lista inicial dos jogadores inscritos. Antônio Carmo, começa hoje, 8ª de final da Champions League. Galatasaray e Liverpool se enfrentam, o Atalanta pega o Bayern de Munique, da Alemanha, o Newcastle recebe o Barcelona, o Atlético de Madrid pega o Tottenham. Os 4 primeiros jogos, Antônio Carmo, vale vaga para as quartas de final, hein? 3 ingleses aí envolvidos, né, nesses 4 jogos, Newcastle, Liverpool, não, 2, né, 2 ingleses envolvidos aí, e o Newcastle, o Tottenham também, né, o Tottenham tá aí também, são 3 ingleses, vamos ver o que esse pessoal vai fazer, o jogo que tá chamando, amanhã tem o Chelsea, amanhã tem o City contra o Real Madrid, que tá cheio de jogador machucado, uma série de problemas, jogou com um time B praticamente, o Campeonato Espanhol sábado, mas ganhou, e aí amanhã tem esse jogo. Então já começa aquela velha história, quem joga em casa, né, procura abrir vantagem, o Galatasaray que foi a grande surpresa, eliminando a Inter, vamos ver o que faz contra o Liverpool, que já não é mais aquele Liverpool, né, que foi campeão mundial contra o Flamengo em 2019, já caiu bastante, o Bayern de Munique sempre um time que chega forte, Barcelona que também, Nicolini, já não é mais aquele Barcelona de Pepe Guardiola e tudo mais, já está bem atrás, faz tempo que não ganha uma Champions League. Vamos acompanhar essa abertura de rodada. Vamos sim, meu querido Antônio Carmo, outros 4 jogos amanhã. Para fechar o bate-papo, tênis, Master 1000 de Indian Wells, João Fonseca e Yannick Sinner, 8ª de final. Tire as crianças da sala, Antônio Carmo, agora é jogo de cachorro grande, hein? E avisa o Sinner lá que agora pode esperar que a hora dele vai chegar. Vamos ver o João Fonseca, tem o grande teste, o grande jogo, aquele jogo que e é horário nobre, 10 horas da noite, horário de Brasília. Esse jogo fechando a rodada de quartas de final, né, que começa à tarde, e tem, por exemplo, oitavas de final ainda. Tem o Zverev contra o Tiafoe, tem o Aliciami, o tenista canadense, que está sempre brigando ali, nunca chega, mas está sempre por ali, e amanhã a gente também tem a sequência, amanhã tem outros grandes tenistas, né, que vão jogar, o John Draper, que está jogando muito bem, vai pegar o Djokovic, tem o Alcaraz contra o Casper Ruud. Então o jogo hoje, Nicolás, é sensacional, é uma chance extraordinária para João Fonseca mostrar o seu potencial, a sua qualidade, sua categoria. Se ganhar do Yannick Sinner, se o pessoal já dá toda a atenção para ele, já colocam todas as manchetes favoráveis a ele. Se ganhar do Sinner hoje, amanhã ele está estampando aí as manchetes dos grandes jornais esportivos de todo mundo. Vamos ver, tomara que faça um grande jogo. Aquilo que você falou antes, se perder é normal, não pode ser arrasado, né? Fazer um belo jogo, o Sinner é o favorito, claro. Você pega, se não fosse o brasileiro, o Yannick Sinner pega o número 35 do mundo lá, um argentino, um croata, um alemão, o Sinner é o favorito. O João Fonseca, e aí entra a nossa torcida aí, vamos ver o que vai dar. Boa sorte para o João Fonseca, vamos ficar de olho, meu querido Antônio Carmo, é a esperança do tênis brasileiro. Acho que por hoje tá bom, hein, meu amigo? Muita coisa, hein? Oxe, foi bom demais. Amanhã a gente volta. Excelente terça-feira para você, meu querido Antônio Carmo. Até amanhã.
Muito obrigado, Claudio Nicolini, a você, um grande abraço aos amigos todos que nos honram sempre com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima terça-feira, gente. Até mais. Agora 8h40, vamos saber como estão as condições das estradas e também das rodovias que cortam aqui o Vale do Paraíba com Dino Machado. 8h40, Carol, vamos aí às informações, as atualizações das principais rodovias aqui da nossa região. Voltamos aí a falar da rodovia Presidente Dutra, que nesta